Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais um domingo à nossa EBD aqui via vídeo, tá bom? Via YouTube. E nós vamos hoje fazer a nossa segunda lição. Domingo passado nós fizemos a primeira. Quem lembra da primeira? A primeira falou sobre Moisés, lembra? Moisés no cestinho, Faraó muito ruim, mandou matar todos os meninos que nascessem, Então, Moisés foi salvo por Deus, foi colocado no rio, a filha do rei Faraó achou ele, cuidou dele, não é mesmo? Muito bem, ele cresceu e lembra que ele foi bater num soldado que estava batendo nos escravos. Os escravos eram o povo de Deus e Moisés também era do povo de Deus. E ele ficou tão assim, nervoso, e ele bateu com tanta força que ele matou aquele soldado e ele fugiu. E ele fugiu por muitos anos, mas até que um dia Deus mandou ele voltar, não foi? A gente terminou a história assim, com Deus falando para ele voltar para o Egito para libertar o povo dele daquela escravidão. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. A nossa segunda lição aqui da nossa revista que a gente está estudando vai falar sobre as 9 pragas. 9, tá bom? São 9. Na verdade, no total são 10, mas hoje a gente vai ver só 9. A 10ª só no outro domingo, tá bom? Vamos então começar lembrando do nosso versículo. Qual foi o versículo que a gente leu a semana passada? Quem lembra lá em Salmo 121? Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Muito bem, olha aí o versículo. Vou colocar o versículo para vocês e vocês vão repetir comigo. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, versículo 1 e 2. Muito bem. Agora vamos voltar à nossa história? Olha só, Moisés voltou. Lembra que ele tinha um irmão chamado Arão? Ele voltou com seu irmão, olha só. Aqui, é Moisés e seu irmão. E eles estão voltando para o Egito para libertar o povo de Deus que estava lá vivendo como escravo. Lembra que eu falei que como escravo eles tinham que trabalhar, não recebiam nada, eles apanhavam e trabalhavam muito, muito mesmo. E eles chegaram lá e foram falar com Faraó. Eles chegaram e pediram para Faraó libertar o povo, porque Deus tinha pedido, né? Para libertar aquele povo. Então ele chegou lá e foi falar com o rei Faraó. Olha só. Moisés falou: "Ei, Deus pediu para você libertar o meu povo." Mas lembra que Faraó era ruim, muito teimoso? Será que ele vai libertar o povo? Será que ele vai deixar o povo ir embora? O que vocês acham que Faraó falou? Olha a cara dele. Ele falou que não. Eu não vou perder meus escravos. Ele falou isso, eu não vou perder meus escravos. E ele falou ainda que eu não conheço esse Deus, eu não sirvo a esse Deus, eu não quero saber o que esse Deus quer. Ele falou desse jeito. Ele era muito mau, muito teimoso. Mas olha só. Deus então mostrou para todos como ele era um Deus poderoso. E ele mandou as 9 pragas. E sabe qual foi a primeira? A primeira, ele pediu para bater o cajado nas águas. E quando bateu o cajado nas águas, elas se transformaram em sangue. Aquelas águas, olha só, ficaram vermelhas, todas assim, com sangue. Lembra que o rio era azulzinho? Lembra, Moisés? Olha só, aqui a água tá boa, mas aqui, olha só como ficou, como sangue. Na casa de todos os egípcios, na casa do povo de Deus, tinha água boa, eles podiam beber, podiam tomar banho, porque a água estava boa, era só na casa dos egípcios, olha só, que estava assim, toda transformada em sangue. O que será que aconteceu depois,
O rei Faraó foi falar com Moisés e falou: ai, pede para Deus parar. Vocês acham que Faraó, com tudo isso acontecendo, libertou o povo? Ele continuava com o coração endurecido e teimoso. Ele não libertou o povo. Mas sabe, Deus mandou a segunda praga. Sabe qual foi a segunda? Vou mostrar para vocês. Espera. A segunda praga. Olha só. Rãs. Um monte de rãs. Era um fedor. Tinha rã em tudo quanto é lugar. Elas pulavam em cima da mesa. Elas pulavam no fogão, em todos os lugares. Era horrível e era um fedor horrível. Sabe aonde não tinha rã? Isso mesmo, na casa do povo de Deus não tinha nenhuma rã, não tinha nada. Olha só, mas na casa dos egípcios, muitas rãs. Era rã para tudo quanto é lado. Um nojo, né, gente? Nossa, e sabe o que aconteceu? Faraó foi falar com Moisés. E ele falou para Moisés: olha, pede para Deus parar com essas rãs que eu vou libertar o povo. E assim cessou, não teve mais rã. E sabe o que o Faraó fez depois disso? Não libertou o povo, ele mentiu. Ele não libertou o povo. Mas Deus viu. Deus viu o coração dele endurecido, ele teimoso, ele mentindo e mandou a terceira praga. E sabe qual foi a terceira praga? Piolho. Sabe o que é piolho? Aquele pequenininho que dá na cabeça e coça. Coça muito. Piolho dá uma coceira demais. E o povo tudo tava com piolho e não parava de se coçar. Os egípcios todos cheios de piolho. Olha só, os piolhos pulando. Pulava um monte de piolho e eles não paravam de se coçar. É uma coceira. Mas sabe quem não estava se coçando? O povo de Deus. Deus guardou o seu povo. Seu povo não estava com piolho, era só os egípcios. Eles estavam com piolho, todo mundo, criança, homem, mulher, os vovôs, os titios, todos com piolho, todo mundo se coçando. É uma coceira horrível. E sabe, Faraó de novo foi lá falar com Moisés e falou para Moisés: peça para Deus parar, eu vou libertar o povo, agora eu vou libertar. E Deus parou com o piolho. E Faraó, nem ligou e não libertou. E ele ficou muito bravo com tudo isso e deu mais trabalho para o povo. O povo trabalhou mais ainda, ele ficou com muita raiva. E o povo trabalhava e apanhava. O povo de Deus sofria muito, viu? Sofria muito, porque Faraó era muito ruim. Mas sabe, depois dos piolhos, veio a quarta praga. Sabe qual foi? Vou pegar aqui para vocês. A quarta praga foram as moscas. Um monte de mosca. Tinha mosca para tudo quanto é lado. Eles faziam assim. Olha, um monte. Tinha um monte de mosca. Olha o outro aqui, ó, com a vassourinha para espantar. Muita mosca, tinha muita mosca. Para tudo quanto é lado. Na casa do povo de Deus não tinha, mas os egípcios tinha muita mosca. Era a quarta praga, ó, número 4. Um monte. E eles espantavam e não parava mais. Não parava mais de moscas. Mas sabe, crianças, o povo egípcio estava vendo quanto Deus era poderoso. Ele já tinha mandado as águas se transformarem em sangue. Ele já tinha mandado as rãs. Ele já tinha mandado os piolhos e agora as moscas. Tanto os egípcios quanto o povo de Deus estava vendo como Deus é poderoso. Deus
é poderoso e ele pode mandar, ele pode desmandar, ele pode fazer todas as coisas. Mas o povo egípcio e o rei Faraó continuou com o coração endurecido. E já que estavam todos com o coração endurecido, Deus mandou a quinta praga. Sabe qual? Os animais ficaram doentes. Eles pegaram uma doença, olha só, caídos, fraquinhos, muitos morreram. Todos os animais estavam, as ovelhas, as vaquinhas, os cavalos, todos os animais ficaram doentes. E rapidamente o rei Faraó, vendo aquilo, vendo todo os seus animais, os seus bichos morrendo e doente, ele foi lá falar com Moisés. E falou: Moisés, peça para Deus parar, eu vou libertar vocês, vou libertar todos. E Deus então parou com essa praga, com a quinta praga de morte, né, de doença nos animais. E Faraó não cumpriu sua palavra. Ele não cumpriu. Na mesma hora, aquela doença dos animais passou para as pessoas. Então as pessoas começaram a ficar doentes. Olha só, antes eram os animais, agora eram as pessoas. A sexta praga era a doença nas pessoas e todos ficaram doentes, menos o povo de Deus. O povo de Deus estava em casa, estavam bem, porque a praga não atingia os seus filhos. A praga não atingia o povo de Deus. O povo de Deus era guardado, assim como Moisés foi guardado desde criança naquele cestinho, naquele rio. Deus também guardava o seu povo. E as pessoas estavam muito doentes, muito ruins mesmo. Mas Faraó não estava querendo saber, ele estava endurecido, ele não queria saber de Deus, não queria saber de libertar o povo. E sabe o que aconteceu? A sétima praga. O que vocês acham? Nossa, já aconteceu tantas coisas. O que mais poderia vir para aquele povo? Ah, mas teve mais sim. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só o que aconteceu. Uma chuva de pedra. Olha só. Já viram chuva de pedra? Eu nunca vi. Uma chuva de pedra. Caía muita pedra e machucava as pessoas. Quebrava tudo, quebrou algumas casas, quebrou muitas coisas. Olha só que terrível, uma chuva de pedra. Já pensou a pedra caindo na sua cabeça? Dói, deve doer bastante. Essa foi a sétima praga, a chuva de pedra. E aí eu pergunto para vocês, e Faraó ainda estava com o coração endurecido? Estava com o coração endurecido. A chuva não danificou as plantações. Mas sabe por quê? Porque veio logo depois a oitava praga. E aí essa praga atacou as plantações, que foram os gafanhotos. Olha só, os gafanhotos eram muitos. E eles começaram a comer todos os alimentos que estavam plantados, as plantinhas, as frutinhas. Eles acabaram com tudo. Mas o rei Faraó não queria nem saber. Continuou com o coração endurecido e com raiva. E mandava mais o povo de Deus trabalhar, mais castigo. Com tudo isso acontecendo, Deus mandou a nona praga. Nós já vimos a primeira, que foi as águas virando sangue. A segunda foi as rãs. A terceira foram os piolhos. A quarta foram as moscas. A quinta, os animais que começaram a ficar doentes. E depois a sexta, essa doença dos animais passou para as pessoas. Depois teve a chuva de pedra. Depois os gafanhotos. E agora a nona praga que a gente vai ver, que foi ficar tudo no escuro. Como assim escuro? Ficou tudo no escuro. Vou mostrar para vocês. Olha só.
Ah, mas ainda tem uma luz aqui. Lá não tinha essa luz, vocês estão me vendo? Mas não tinha. Durante 3 dias ficou tudo escuro. Eles não enxergavam nada. Olha só. Ah, esse foi o castigo deles. Tudo escuro. Ruim, né? Dá um medinho. Mas eles ficaram durante 3 dias no escuro. E depois disso teve a 10ª praga, mas eu não vou falar para vocês hoje. Vocês vão conhecer a 10ª praga só no próximo domingo, tá bom? Porque hoje a gente termina por aqui a nossa aula. E eu quero que vocês pensem nisso, no cuidado de Deus com Moisés, no cuidado de Deus durante todas essas pragas, Deus cuidando do seu povo, Faraó endurecido, e Deus cuidava do seu povo. Todas essas pragas não atingiu o povo de Deus. O povo de Deus estava guardado, assim como ele guardou Moisés desde criança. Assim como Deus guarda eu, você, a mamãe, o papai, todos. Deus tem nos guardado. Olha só, a gente está agora numa pandemia, não é? Do coronavírus. E Deus tem guardado a gente já está conseguindo ir para a igreja, usando máscara, claro. Mas Deus tem guardado a gente. Isso é para a gente ver o quanto Deus é poderoso. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Agora, crianças, fechem seus olhos e vamos orar a Deus. Deus, eu sei que és o Senhor Todo-Poderoso. Eu quero obedecer sempre ao Senhor, mesmo quando eu achar difícil. Quero fazer o que agrada ao Senhor, pois eu o amo. Ajude-me, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, crianças. Que alegria, né? A gente poder estudar a palavra de Deus em mais um domingo. E agora vocês vão fazer a atividade. Hoje a tia Thaís vai ensinar vocês a fazer essa atividade das 9 pragas. Todas essas pragas aqui, ó, vocês vão fazer aí na casa de vocês, tá bom? Fiquem com o vídeo dela, assistam até o final e façam a atividade, tá bom? A tia Alice vai ligar para vocês. Um beijo, até domingo que vem. Oi crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece ainda, eu sou a tia Thaís e eu vou ajudar vocês a fazerem a atividade, tá bom? Então, o que vocês vão precisar para essa atividade? Vocês vão precisar de lápis de cor, uma cola, uma tesoura e uma folha em branco. Vocês vão receber aí na casa de vocês essa atividade. Aqui tem os desenhos das 10 pragas que foram faladas na lição que a tia Fê contou. Na verdade foram as 9, né? Porque a 10ª a tia Fê ainda não falou. E é isso que a tia quer falar pra vocês aqui, que não é pra pintar essa 10ª praga aqui, tá bom? A de número 10 a gente não pinta, vai ficar pra próxima aula, ok? A gente só vai pintar essas de cima e até essa daqui, tá bom? Essa daqui a gente já não pinta mais, vai pintar só na próxima aula. O que a gente vai fazer? A gente vai pintar bem bonito e bem colorido. A da tia já tá praticamente pronta. A tia já pintou a atividade dela, olha aqui como tá. Eu até tirei a 10ª praga, né, pra já mostrar pra vocês como a de vocês tem que ficar desse jeito, tá bom? E agora chegou aquela parte que a gente vai recortar. Depois que a gente pintou bem bonito, a gente vai recortar. E agora vocês precisam pedir a ajuda do papai e da mamãe, tá bom? Então a tia vai fazer aqui com vocês. Os desenhos, crianças, não estão na ordem correta, eles não estão certos, na ordem que aconteceu. Então a gente precisa colar na nossa folha na ordem certa. A tia já terminou de cortar. Aí fica assim, né, os quadradinhos. E agora, na nossa folha em branco, a tia até escreveu aqui, né, os 10 castigos do Egito. E nessa folha, a gente vai colar na ordem certa, porque lembra que eu falei que não tá na ordem certa? Então, nós vamos colar. Agora eu quero ver quem prestou atenção, qual que foi a primeira praga do Egito
Vamos recordar aqui. Foi o quê? As águas viraram sangue, ficaram vermelhas. Então, nós vamos colar a número 1 aqui. Vamos lá, passa a cola. E vamos colar. E qual foi a segunda? Foi aquela das rãs. Que nojo, né? Então, a gente cola do lado da primeira. Foi a terceira, criança. E qual foi a terceira, crianças? Foi aquelas do piolho, né? Do piolho, que coisa ruim. Muita coceira na cabeça eles tinham. Então, a gente cola aqui. E agora vamos para número 4, que era o quê? As moscas. E a gente cola aqui. E agora número 5, que foi quando os animais, tadinhos, ficaram doentes. Eles ficaram muito doentes. Aí aqui tem até as vaquinhas, ó, bem doentes. A próxima é a número 6. Que foi o quê? Quando a doença dos animais começou a passar para as pessoas. E a gente cola aqui. A número 7 foi quando teve aquela chuva de pedras, né? Chuva de pedras. A número 8 foi quando os gafanhotos vieram e destruíram. E a última foi quando tudo ficou escuro, ninguém conseguia ver nada, tudo ficou escuro. E está aqui, criança. E a nossa atividade tem que ficar assim, tá bom? A gente já colou na ordem certa. E ficou faltando a 10ª praga, que a gente vai falar semana que vem, tá bom? E é isso, crianças. Façam direitinho a atividade, viu? Fiquem com Deus. Um beijão.